Fala, meu querido concurseiro, eu sou o Igor Oliva e hoje a gente vai tratar aqui das questões que são passíveis de anulação no concurso do MPU. Você fez esse concurso, deve ter visto que tinham diversas questões que estavam ali com um entendimento bem difícil da banca, com muitas alternativas corretas, com a resposta errada. A banca veio e anulou algumas questões. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre técnico de administrativo, né? Técnico administrativo, administração. E aqui eu queria que você fizesse o seguinte: se você não é desse cargo, tem outros cargos aqui que a gente tá fazendo um vídeo no canal. Se não tiver, manda mensagem pra gente que a gente vê se tem questões passivas de anulação. Se você tiver questão passiva de anulação, manda pra gente também. Vamos começar aqui. Técnico do MPU, administração. E a gente analisou, na verdade, só as provas do tipo 1. Não analisamos as outras provas, mas a gente tem aqui a comparação entre uma e outra. Se você tiver dúvida, é só mandar uma mensagem pra gente, beleza? Então vamos lá. Aqui na tela tá o parecer, tá, das questões passivas de anulação, por mim aqui, né, o advogado de concurso. Segue a gente lá no Instagram também. Em vermelho estão as minhas considerações nesse parecer. Em preto vão estar as justificativas dos professores, o que eles acharam de cada questão, tá? A primeira questão que a gente tem aqui é a questão 12 de português, tá? O que fala a questão? Certamente a ciência se iniciou num tempo muito anterior ao registro histórico e aos das artes das cavernas. Essa questão inicialmente tinha o gabarito letra A, tá? A banca mudou depois dos recursos para a letra B. E aqui, vamos lá, por que essa questão é boa de anular. Até coloquei aqui, ó, o advérbio certamente, que é esse aqui, atrai a próclise, tornando a alternativa B, gabarito oficial, uma resposta equivocada. Se você for olhar aqui, ó, a frase certamente a ciência se iniciou num tempo muito anterior, o certamente, por ser um advérbio, vai atrair a próclise. Então, certamente a ciência iniciou-se, além de não ficar bonito foneticamente falando, não está tão certo assim, de acordo com a gramática. Pode procurar, a gente procurou aqui diversas gramáticas e realmente os advérbios, eles atraem a próclise, tá? A partícula C aqui, tá? Então, é exatamente isso. Outra coisa, a alternativa A também é boa, também pode ser a correta. Por quê? Pois o exame, certamente, nem sempre caracteriza uma certeza absoluta. Por exemplo, ela certamente passará no concurso, considerando quanto estudou. Não necessariamente uma certeza absoluta. E o que a questão fala aqui? O termo certamente marca uma alta probabilidade e baixo grau de dúvida, que é exatamente essa interpretação do certamente. Certamente vamos encontrar trânsito no caminho, afinal é horário de pico. Exatamente uma situação em que é uma alta probabilidade de dúvida e não uma certeza como a banca quis fazer crer aqui, tá? Então a questão A também está certa, a alternativa A também está certa. Então, além da B não estar correta, a A e a B possuem, né, uma certa veracidade aqui, tornando essa questão com duas alternativas corretas, ou, né, só a A, no caso a B esteja errada mesmo, tá? Vamos lá. Então aqui mais um indicativo do professor, tá? Passando aqui para a questão 15, que é a próxima questão que a gente tem. O advérbio hoje se refere a banca colocou que a alternativa correta seria a alternativa E, tá? Ao momento da escritura do texto. O que tá certo mesmo, realmente, hoje, né? Quando o autor tá escrevendo o texto, obviamente esse tempo aqui verbal tá correto também. Mas tem outro aqui, outro sentido aqui, né? Outra referência de verbo hoje, que faz sentido também, que é o que eu escrevi aqui embaixo, ó. Hoje também pode se referir aos tempos da modernidade atual, né? Então, aos tempos da modernidade atual. Quando você vê um texto, hoje alguma coisa, dá a ideia que é o quê? A modernidade atual, hoje. E aqui é justamente o fundamento do recurso. Inclusive tem uma parte bem interessante aqui que é o seguinte: o texto que foi dado como base não diz a data em que foi feito esse texto. Esse texto pode ter sido escrito há 1.500 anos atrás. Pode, né? Só que não tem na questão aqui a data desse texto, tornando essa alternativa C aqui, aos olhos do candidato que estava ali fazendo a prova, certa também. Então essa é uma outra questão que dá para anular, beleza? Próxima. E no final, pessoal, antes de você ficar com dúvida aí, eu vou te mostrar aqui quais são as hipóteses de anulação para você saber certinho por que a gente está trazendo essas questões como plausível de anulação, tá? Aí vamos lá. A 27 fala o quê? Que traz aqui uma questão com um conteúdo fora do edital. Por quê? Porque esses pactos, esse pacto que a questão exigiu, não estava no conteúdo programático do edital. E a justificativa é o quê? Boa, totalmente fora do edital. Se a gente for olhar, o edital não fala absolutamente nada sobre esse pacto aqui. Não tem como responder a questão sem entender esse pacto, né? O Pacto para a Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né? No âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público, firmado em 2019 entre o CNJ, CNMP e ONU. Só que esse pacto não está previsto no edital, lá que só consta assim, Agenda 2030 da ONU.
ou seja, a Agenda 2030 da ONU, não necessariamente quer dizer que você tem que saber tudo disso, né? Seria muita coisa, né? O edital tem a obrigação de ser específico, tá? Ele não pode ficar trazendo previsões genéricas, igual esse edital do MPU trouxe. Fala o seguinte, olha, o candidato tem que saber tudo relacionado a doutrinas, jurisprudências, normas, legislação. Não! O candidato não tem que saber isso. Esse edital que fala isso é totalmente errado. Isso aí é uma preguiça que está sendo imputada, né? Esse ônus da preguiça da banca em fazer um edital completo está sendo imputado ao candidato, que não é aceito, tá, pelos tribunais hoje em dia. Então, os tribunais eles têm entendimento de que o edital tem que ser expresso, tem que ter o conteúdo pormenorizado. Inclusive, tem uma lei federal que fala isso, um decreto federal que fala exatamente isso, tá? Então, essa questão fora do edital por trazer esse pacto aqui. Tem aqui a explicação do professor, tá? A questão 30, mesma coisa. A questão 30 traz expressamente a análise do decreto 5296 de 2004, que também não está no edital. A questão apresentada exige conhecimento direto e literal do decreto 5264, o qual não consta do documento expressamente previsto no conteúdo programático do edital. E aqui ele vem falando, inclusive, o decreto ele é importante, ninguém está falando que não é importante, mas não foi mencionado no edital como uma referência obrigatória de estudo, então a banca não pode vir cobrar isso no concurso. Seria uma pegadinha, isso aqui violaria a impessoalidade, isso aqui violaria o princípio do concurso público em si, né, que é fazer um concurso com transparência, com pessoas que estudaram exatamente aquilo que foi pedido, tá? Então, se a banca não pediu o decreto, ela não pode trazer o decreto. Questão 36, essa aqui foi trazida aqui pelo professor Aragonê do Gran Curso. Ele falou o seguinte, olha, essa questão ela tá certa mesmo, tá? Só para você entender, que é um embate de princípios. Violação à honra em razão de expressões ofensivas que foram exaradas pelo réu. Aí vamos lá, o que prevalece? A liberdade de expressão ou o direito à honra, né? E aqui, o que acontece? A banca falou que a letra E que fala o seguinte, os referidos direitos fundamentais que se encontram em colisão devem ser ponderados conforme a circunstância do caso concreto. Sim, tá certo, deve ser mesmo. Só que a letra C também está certa. Por quê? Porque ela fala o seguinte, o direito do réu, considerado de modo abstrato, ou seja, sem estar vinculado ao caso concreto, de modo abstrato, ocupa uma posição preferente em relação ao direito do autor. E realmente, a liberdade de expressão, ela tem uma posição mais privilegiada do que outros direitos. E é exatamente isso, pessoal, que está escrito aqui na questão C e também na ADI 4815 do Supremo Tribunal Federal, que ele fala o seguinte, olha, deste modo, concluiu o Supremo Tribunal Federal, por meio de unânime procedência da ADI 4815, pelo significativo papel da liberdade de expressão para a sociedade e, por tal motivo, a sua posição privilegiada no ordenamento constitucional brasileiro quando confrontada com outros dispositivos fundamentais. De um lado da questão eu tenho o direito à honra, do outro lado da questão eu tenho o direito à liberdade de expressão. Qual dos dois prevalece? Pelo que o STF falou aqui, de modo abstrato, a liberdade de expressão, que é exatamente isso que a banca está falando aqui na alternativa C. Então, C e E corretas, as duas alternativas corretas nessa questão 36, beleza? Aí vamos lá, questão 43, que é a próxima. A gratuidade de justiça não pode ser deferida. E aqui o que acontece? A banca falou que a alternativa correta seria a B. Não pode ser deferida ao sucessor processual do beneficiário que não a tenha requerido em seu próprio favor. Sucessor processual, tá? Então, quando uma pessoa sucede a outra no polo de uma ação, né, no polo ativo, no polo passivo, ela não ganha o benefício da justiça gratuita. Isso tá certo? Tá certo, em parte, tá? Mas tem uma discussão aqui. Por quê? A questão dá a entender que ela não pode ser deferida ao sucessor. Aí tá. É falso isso aqui, porque ela pode ser deferida, desde que o sucessor requeira a gratuidade para ele mesmo, que eu falei aqui, questão boa com uma possibilidade de dupla interpretação. Realmente, a gratuidade não pode ser deferida automaticamente. Não é automático que a gratuidade de justiça passa para o sucessor processual. Mas, não é que ela não pode ser deferida, ela pode, mas nada impede que ela seja pedida e deferida posteriormente, conforme o entendimento consolidado dos tribunais. Então, essa questão aqui, ela está impedindo que o sucessor processual tenha benefício de gratuidade, o que é falso. Ele pode ter também, caso ele demonstre, também ser beneficiário dessa benesse processual. Então, essa questão aqui, a alternativa apontada pela banca como correta, também não está tão correta assim, se você parar para olhar de acordo com essa interpretação. Então, mais um motivo para você anular essa questão, tá? Questão 49. E aqui, vamos lá. E o que está falando aqui? Olha, o advogado que tem dinheiro, tem condições financeiras boas, está representando um réu, um autor ou um réu que não tem, que ele é pobre do sentido da lei, que ele tem gratuidade de justiça. Se o advogado for recorrer só de honorários de sucumbência que foram arbitrados em favor dele, ele tem que pagar as custas ou ele também faz jus à gratuidade de justiça de tabela, né? Essa questão aqui, eu vi alguns cursinhos trazendo como boa, mas eu achei que ela não é tão boa assim, tá? Por quê?
Essa questão, ela tá calcada, né, no artigo expresso do CPC. O artigo 98 do CPC fala exatamente isso aqui, ó, que o advogado, quando ele tá recorrendo só do honorário, ele tem que pagar as custas do processo, ele não tem a gratuidade de justiça presumida, tá? Ele tem que, para receber a gratuidade, ele tem que provar que ele também é pobre aos olhos da lei, também tem uma hipossuficiência aos olhos da lei, aí sim ele faz jus à gratuidade. Só que, né, a banca falou exatamente isso aqui, ó, né, quando ela colocou que a alternativa da banca estaria correta, que a alternativa E estaria correta, falou que ó, deverá pagar as custas pelo recurso, inclusive com o devido preparo. E realmente, pelo CPC, sim. E outra, os professores estão justificando essa questão aqui com base num precedente do STJ que é anterior ao Código de Processo Civil de 2015, que trouxe essa questão. Então, quando a gente vai ver essa questão, ela não é tão boa. Eu concordo com a banca aqui, eu acho que essa questão não é boa para anular. Dá para trazer um argumento? Até dá, mas eu acho que não se sustenta tão bem igual as outras que a gente viu aqui, tá? Então, essa questão, se você está precisando dela, recomendo que você ache outras nesse parecer aqui que te ajudem, beleza? Ah, tem mais uma, a 66, tá? A 66 fala o seguinte, é uma questão bem específica, bem meritão de administração, que fala sobre o pode ser, né? Você já deve ter visto o pode ser aí, que é planejamento, organização, direção e controle, tá? Que são aquelas bases da administração, funções da administração. A banca falou que a questão certa é a questão A, tá? A alternativa A seria a alternativa correta aqui da banca, tá? Então, a alternativa A fala direção, direção e direção, tá? Que essas três coisas aqui, ó, implementação, melhoria na condição de trabalho, atribuição de prêmio, seria direção, direção e direção. O que a gente está propondo aqui? Que teria que mudar para B, tá? Teria que mudar para B, porque essa segunda aqui, ó, a primeira de direção, beleza, todo mundo concorda. A segunda, a banca diz que é direção, entendemos aqui que é a organização. E a terceira, a banca diz que é direção e concordamos que é direção. Se a gente for olhar aqui, ó, implementação de práticas de gestão participativa na organização, direção. Melhoria das condições de trabalho na sua organização. Isso aqui não necessariamente é direção. Isso aqui é a alocação, né? Melhoria de condições de trabalho, é a alocação de recursos, é a alocação de pessoas, a alocação de bens, né? Que você consegue ali para melhorar as condições de trabalho. E essa parte de você dizer onde vai ficar cada coisa, onde você vai alocar os recursos, é mais da organização, na verdade, do que da direção. Então, se você pegar aqui os manuais, a gente trouxe até os manuais aqui, ó, fala exatamente isso, tá? Então é isso, finalizamos aqui as nossas questões. Se você tem interesse em outros cargos, tem vídeo aqui no canal. Se você tem interesse nesse cargo de técnico técnico administrativo de administração do MPU, vou te fazer o seguinte, manda uma mensagem aqui embaixo pra gente, tem um link para você falar com a gente no escritório. Se você tiver dentro daquelas questões que estão ali aptas a serem anuladas, se você precisar delas para passar de etapa, se você querer essas questões para aumentar a sua nota, manda uma mensagem pra gente que a gente pode entrar com ação judicial para questionar essas questões na justiça. Vou deixar o link aqui embaixo e tô te esperando lá para você mandar sua mensagem e conseguir sua vaga. Fechou? Valeu, tamo junto, tô te esperando lá.